Deus. Estamos online, ao vivo e a cores. Prepara a tua Bíblia aí, irmão. Livro de Gênesis. Glória. Esperando os irmãos chegarem. Para a glória de Deus. Tá beleza. Aqui também. Deixa eu melhorar essa inclinação. Eu acho que agora tá bom. Agora tá beleza. Só falta o Windows 10 para variar, demorando mais do que deve. Vou instalar o Linux nessa máquina, sabia? É isso aí. Bom, meus irmãos, glória a Deus. Eu tô com a música tocando na cabeça. Maranata, Alfa e Ômega do Asaf. Do Asaf. Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus.
entrar aqui. Uhum. Galera, pega aquele outro telefone ali pra mim, por favor. Tô com muita sede. O telefone. Esse aí em cima da. É. Ele tá por aqui, mano. Oi lá, Rose. Boa noite. Começando agora. Começando aqui. Um pouquinho mais tarde. Aqui tá demorando um pouquinho para entrar aqui. Meu Deus. Oh, finalmente. Uhum. Opa. Olá. E aí, Rose? Estão com muitas esperanças lá, né? Daquele dia, aquela reunião. Foi muito boa, encheu a gente de esperança. Eu acho que grandes coisas aí estão por vir, eu creio. Né? Eu creio. Glória a Deus. Deus é bom. Vou começar aqui com a gente vem falando de Jesus, né? Vem falando de Cristo. Na semana passada a gente iniciou um conjunto de ministrações, né? Sobre o Messias, né? Sobre quem é ele, né? Sobre a identidade dele. Né? Então na semana passada a gente afirmou aqui, nas escrituras, né, provando que Jesus é o Filho de Deus, ele é o Cristo, o Messias que havia de vir. Né? Mas várias coisas, né, a gente pegou uma série de versículos e falou dessa divindade dele, da deidade dele, né? Que ele existe desde o princípio, né? De que desde o princípio estava já preparado para ele vir, as profecias que existem na Bíblia sobre ele, né? Tudo que fala sobre Jesus, tudo que
né, que já estava profetizado e ele vinha cumprindo. A gente mostrou isso aqui em vários trechos, né, que falava dele como o Verbo, como a palavra, como o Filho de Deus, né, como parte do Pai, né, como o Pai, o Filho e o Espírito Santo sendo um só, né. E essa coisa maravilhosa a gente falou na semana passada. Hoje a gente vai dar continuidade falando sobre o que é a Bíblia, né? O que a Bíblia fala de Jesus, o que o Antigo Testamento fala sobre ele. O Antigo Testamento foi escrito muito tempo antes da vinda de Jesus, mas só que em todos os livros, em todos os lugares, a gente vê referências claras sobre a vinda dele, referências claras, né, da obra que ele faria, referências claras de que ele é o Cordeiro. Ele é o Cordeiro de Deus que veio para ser sacrificado no nosso lugar. E isso é por toda a Bíblia. Por toda a Bíblia a gente vê referências e a gente vai olhar para o Antigo Testamento e vai buscar encontrar todas essas afirmações, não todas, porque são muitas, né? Muitas e muitas, se fala em mais de 300 trechos da Bíblia, né, que são messiânicos, mas a gente pode falar que todo o Antigo Testamento, em tudo, aponta para ele, né? Então, assim, o Antigo Testamento é todo ele apontando para a vinda do Cristo, profetizando a vinda do Cristo. E isso é o ponto principal, né, do Antigo Testamento. Em todos os livros, tanto nos primeiros escritos por Moisés, nos livros históricos, nos Salmos, os Salmos e sabedoria, né, dos livros de Salomão, e principalmente no livro dos profetas, né, onde a gente vê N profecias e referências ao Senhor Jesus Cristo, à vinda do Messias, né? E ele, quando ele vem, no livro de Mateus, a gente viu isso e a gente vai voltar a apontar o cumprimento dessas promessas, em que Jesus cumpre cada uma das promessas que é feita lá no Antigo Testamento, né? Então, a gente está olhando para quem é o Cristo, quem é Jesus. Então, assim, o que a gente vai começar agora é o que o Antigo Testamento fala de Jesus. Então, a gente vai começar aqui pelo livro de Gênesis, né? A gente vai vamos estudar aqui, né, 3 passagens. A gente não vai se estender, mas 3 passagens que mostram claramente, assim, mostra muito claramente de que Jesus era o Cordeiro de Deus, né, e de que o sacrifício em substituição, o sacrifício para libertar, para proteger, né, onde o Cordeiro é morto e aqueles por quem ele morre são abençoados. E essa referência bíblica a gente vai estar mostrando, vai estar aqui evidenciando, né, na palavra. Eu queria ler com vocês em Gênesis, logo no primeiro capítulo, né, a partir do verso 1, né, que diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Essa referência que eu fui buscar aqui, essa referência, porque a gente vê no início, né, Deus Pai,
o Espírito de Deus, né, o Espírito Santo de Deus, e Deus falando, haja luz. E através do Filho ele cria. Todas as coisas são criadas, porque assim diz a palavra. Então, Pai, Filho e Espírito Santo juntos durante a criação. E a gente andando um pouquinho mais, né, eu queria que você olhasse para um texto de João 5,39. João 5,39. Jesus falando para os sacerdotes, para os fariseus, né? Falando para aqueles opositores que se opunham à palavra pregada por ele. E ele diz assim, examinais as Escrituras. É o que a gente está fazendo. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Verso 40. E não quereis vir a mim para terdes vida. Vocês olham para a Escritura, vocês leem a Escritura, acreditam que por elas vocês têm a vida eterna. Mas as Escrituras é que testificam de mim. É isso que ele está falando, que falam de mim, que provam quem eu sou. De testificar, de testemunhar, no sentido de evidenciar, de provar, de dizer de que ele é o Filho de Deus, que haveria de vir. Mas vocês não querem vir a mim para ter vida. Vocês querem ficar na sua posição, numa posição, né, de arrogância por conta das verdades próprias que cada um tem. Isso é o que acontece hoje no mundo. As pessoas, né, não vão até Jesus. Não vão até Jesus. Alguns até acreditam que a Bíblia é um livro sagrado, que a palavra é um texto sagrado, pelo conteúdo que eles já ouviram do que tem ali. Mas mesmo assim não vão até ele. Não se dirigem a ele para ter vida. Seguem seus próprios pensamentos, a sua própria concepção do que é vida espiritual. E não vão até ele. Poxa, uma oportunidade, né? Uma oportunidade, né, maravilhosa, e é deixada passar. Os fariseus, assim, N vezes, várias vezes, a gente vai fazer um estudo mais, vamos dizer assim, mais específico sobre esses embates de Jesus com fariseus e com outras pessoas, mas isso mais para frente. Mas você vê que há uma resistência, é humana, carnal, totalmente carnal, totalmente humana, daquilo que eles acham do que seja a verdade e não se sujeitar ao que diz as Escrituras. E são as Escrituras que testemunham de Jesus, que evidenciam quem é Ele, né? E a gente vive essa realidade hoje. Então aquele que precisa conhecer a verdade, poxa, tem que abrir mão de suas próprias verdades, do que acha que é a verdade. Porque a verdade só existe uma. E ela tem nome e sobrenome. Ela se chama Jesus, o Cristo. Ele é a verdade, né? Ele é a verdade. Então, assim,
só para a gente introduzir o que a gente vai falar, eu queria que né, pensar também um outro texto. A gente mostrou agora que as Escrituras falam dele, né? E vamos entender assim quem é ele, novamente trazer a nossa realidade, quem é Jesus. Apocalipse 13, verso 8, diz assim: todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Que foi morto desde a criação do mundo. Quem não tiver com o nome ali, não vai entrar. Os habitantes do mundo adorarão a besta mundana do inimigo, porque ela fala as mentiras do mundo e não procuram a verdade que é Jesus Cristo. Mas ele foi morto desde a criação do mundo. O que é que ele foi morto desde a criação do mundo? De que já estava no coração do Pai do que ia ser feito, desde quando ele viu a necessidade de reconciliar consigo próprio o mundo, toda a criação que havia perdido. Então, assim, é como eu já falei para vocês, é como se a história da humanidade ela começa com o sacrifício de Jesus, e a partir do sacrifício do plano de Deus de sacrificar o próprio filho, e aí toda a história é contada, ou toda ela é realizada. Isso é muito doido, é muito bacana entender isso, né? De que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, né? E a partir daí o Pai começa a história da humanidade, que necessita do Filho, que precisa da redenção, que precisa do sacrifício do Filho, de um Cordeiro perfeito, que possa morrer por toda a humanidade. Um Cordeiro sem mácula, sem mancha, sem pecado. Ora, o mundo, para dar ouvidos à besta, é porque não consegue ouvir a Deus, ou não quer ouvir a Deus. Então vai ouvir o erro, a mentira. Eu já falei para vocês, aonde há mentira, não tem Cristo. Não tem Cristo. Aonde tem mentira, não tem Cristo. Aonde tem ofensa, não tem Cristo. Não tem. Porque ele é amor, verdade e justiça. E ele é amor. Amém? Então, assim, importante, é fundamental que a gente entenda isso. Para que você entenda a obra dele e o propósito do Pai. Então, assim, o Messias foi profetizado em todo o Novo Testamento. Desde o livro de Gênesis, né, ele é profetizado, a vinda do Messias. Logo no início, já é dito de que ele pisaria a cabeça da serpente. Né? E por todo o Antigo Testamento, há referências à obra do Cordeiro. A obra sacrificial do Cordeiro. Né? E, na verdade, o Antigo Testamento é sobre Cristo. Sempre foi. Sempre foi sobre ele. Né? Então, assim, ainda no Éden, né, a gente vai ver agora, Gênesis capítulo 3, verso 1, diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias da terra, do campo,
que o Senhor tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Olha a ordem. Olha a ordem. Olha o que diz a serpente. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. A mentira. Certamente não morrereis. E Eva morreu ali. Eva morreu. Aí vem toda a situação, né? Se passa toda a situação onde Deus vem, eles comem o fruto da árvore da vida, os olhos deles são abertos, tarará, tarará, conhecimento do bem e do mal, etc. E vem Deus, vê, eles se escondem, todo aquele episódio, e Deus fala assim para a mulher, 3,15, presta atenção: estabelecerei inimizade, né? Isso falando para a serpente. Deus está falando para a serpente: estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela. Não falou a descendência dela, ela, o descendente dela, porquanto este te ferirá a cabeça e tu lhe picarás o calcanhar. Então aqui já está falando que um descendente, alguém, viria e pisaria a cabeça da serpente e ferirá a cabeça dela. E ela agiria contra ele. Não fala aqui em crucificação, não fala em nada disso, em sofrimento, em paixão, mas fala que ele, Satanás, picaria o calcanhar dele. Mas a cabeça dela era ferida, pisada. Ferida. Ora, o descendente é quem? Quem é o descendente da mulher que vem fazer essa obra de derrotar o diabo, Satanás? Quem vem para retirar toda a autoridade dele, para destruir a autoridade dele sobre nós, sobre aqueles que aqui habitam e que são do Altíssimo? O Filho, o Messias, Jesus, o Filho de Deus. Eu vim para destruir as obras do diabo. Veio para destruir as obras do diabo. Amém? E é isso que ele veio fazer, e o fez com perfeição. Né? Eu queria agora a gente olhar um trecho onde que eu queria focar na questão de Jesus como o Cordeiro de Deus. João Batista, né, estava com seus discípulos ali na Judéia, e vê passar Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus.
E aqueles 2 discípulos se levantam e passam a seguir Jesus. João e Tiago. Olha, eis o Cordeiro de Deus, o homem de Deus, testemunhando dele, cumprindo o propósito para o qual ele foi chamado, João Batista. De ser o precursor, aquele que anuncia, aquele que prepara a vinda do Filho. Eis o Cordeiro de Deus. Né? Então vamos ver uma passagem no livro de Gênesis, está no Gênesis 22, né? Onde tem uma passagem muito rica, né? A gente não vai exaustivamente, talvez em outra oportunidade, vamos dizer, ver toda a abrangência dele, mas a gente vai focar na questão sacrificial do Cordeiro como um sacrifício vicário, né, pela humanidade ali, no caso, por Isaac. Né? Em Gênesis 22, diz assim, 22:4. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar ao longe. Deus tinha pedido a ele que ele sacrificasse Isaac. E aquilo foi demais para ele. Mas Abraão não falou nada. Não reclamou, não conversou, não discutiu o tema. Deus não precisou falar nada. Ele falou, Abraão obedeceu. Preparou tudo, chamou Isaac, mas não contou para Isaac, a princípio, né? Não contou para Isaac. E partiu para o Monte Moriá. O Monte Moriá, assim, especula-se ou fala-se pela tradição, o Monte Moriá é o monte, né, onde está o templo em Jerusalém. Seria ali, naquele lugar, que Isaac iria ser oferecido. Então Abraão saiu do lugar onde estava e foi em direção ao Monte Moriá. Depois de 3 dias de viagem, ele vê o monte de longe. E disse a Abraão, verso 5 agora, 22:5, e disse a Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Tremendo, né? Ele ia sacrificar o filho. O pedido de Deus era sacrificar o filho, mas pela fé ele fala para os moços, olha, eu e Isaac vamos lá, nós vamos adorar e nós 2 vamos voltar. Isso é a fé dele. Ele tinha certeza que ele ia com o filho até lá em cima. Ele não sabia o que ia acontecer exatamente. Ele sabia que Deus tinha pedido Isaac em sacrifício, mas ele tinha, por causa das promessas, ele sabia que ele voltaria com Isaac. Sabia. Verso 6. Tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaac, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão e foram ambos juntos. Verso 7. Gênesis 22:7. Isaac chamou por seu pai, Abraão, meu pai, ao que replicou prontamente Abraão, sim, meu filho. Então Isaac indagou, eis o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Verso 8, assegurou-lhe Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E continuaram a caminhar juntos. Finalmente, quando chegaram ao lugar que Deus lhe apontara, Abraão construiu o altar, dispôs a lenha, depois amarrou o filho e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Abraão estendeu a mão e apanhou a faca para imolar seu filho.
Entretanto, o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão! Ao que prontamente lhe respondeu Abraão: Eis-me aqui. Não estendas a tua mão contra o rapaz, ordenou o anjo. Não lhe faças nada. Agora bem sei que temes a Deus, porquanto não me negaste teu filho, teu único filho. Em seguida, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, um cordeiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto no lugar de seu filho. Então deu àquele lugar o nome de Iavé Jiré, o Senhor proverá. Por isso até os nossos dias se diz: no monte do Senhor se proverá. Assim, o Senhor tinha pedido Isaque em sacrifício. Mas Abraão sabia que Deus não se agradava de sacrifício humano como aqueles semitas faziam na terra. Isso, Deus não se agradava daquilo. Abraão sabia disso. Ora, também, ele sabia das promessas que tinha sobre a vida de Isaque. Sabia, tinha consciência disso. Mas mesmo assim, pela fé, ele tinha plena certeza que as promessas de Deus iam se cumprir sobre Isaque. Ele não tinha dúvidas disso. E que a descendência dele era chamada sobre Isaque. E iam se cumprir. Ele tinha total certeza disso. Então ele sabia que ele ia subir, como ele falou para os moços: nós vamos subir, vamos adorar e vamos voltar. Pode acontecer o que for, mas por causa da promessa de Deus, eu vou voltar com Isaque, meu filho. Porque a promessa vai se cumprir, porque ela se cumpre em Isaque. Isso é muito forte, E esse pedido de Deus a Abraão é uma prova, Deus provando o coração de Abraão, aquele homem obediente, e Deus provando a Abraão em algo que ele mesmo, Deus, iria fazer mais tarde. Que o filho dele fosse para a cruz como sacrifício por causa da humanidade. Abraão preparou tudo para a viagem. A lenha, os animais, levou Isaque. Quando chegou no pé do morro, ele deixou os moços ali, subiu só eles dois. Ele pegou toda a lenha e colocou sobre Isaque. Não é meia dúzia de graveto. Às vezes a gente pensa que Isaque levou uns 3 ou 4 gravetos. Cara, era muita madeira para queimar um sacrifício grande. Isaque carregava toda aquela lenha. Ele não era uma criança. Ele era um rapaz forte para poder carregar. Isaque estava carregando e o pai não. É que Isaque era o forte ali entre os dois. É quem conseguia levar toda aquela lenha, que era muito pesado, era muito peso. Então a lenha estava sobre Isaque. Isaque era forte, cara. Era um jovem forte. Era um jovem, assim, a questão da palavra que usa no texto, pastora? Assim, é de que vai até, na verdade, aquela palavra usada como rapaz, vai até além de 20 anos.
né? Na verdade, se vai até quase ao final dos 20 anos, né? Quase 30. Então ele era um homem forte, era um rapaz forte, capaz de levar aquilo tudo. Então, assim, onde é que eu quero chegar com isso? De que chegou lá em cima, né? O texto não diz, mas fica claro por quem era Isaac, que o pai não pegou ele à força e amarrou ele. Não. O pai falou para ele o que Deus tinha pedido. Isaac é cúmplice nesse sacrifício. Isaac é cúmplice nessa vontade, no cumprimento. Isaac não foi amarrado contra a própria vontade e se debateu. Isaac era cúmplice. Ele e o pai estavam no mesmo propósito. Percebe? Isso mexe com o coração de Deus, sabe? Isso mexe com o coração de Deus. Porque o pai teria que fazer o mesmo com seu próprio filho muito tempo depois. Mas passaria pelo mesmo percurso, né? Pelo mesmo percurso que Abraão, pela mesma situação. E quando Abraão amarra o filho, põe ele sobre a lenha, né? E vai imolar o filho, vai matar o filho, para então poder tocar fogo, né? Em holocausto. O anjo do Senhor grita, brada do céu: Abraão, Abraão, não toca no menino. Agora eu sei que você me ama. Mas olha, Abraão, eu tenho um cordeiro que vai morrer no lugar de Isaac. Eu tenho o cordeiro que morre no lugar dele. Deus já tinha providenciado o cordeiro para o sacrifício. Percebe? O que te lembra isso? Essa cena dramática. O que faz te lembrar do sacrifício do filho na mesma situação? Esse tipo de referência à morte do cordeiro em substituição é profética. Sim, é verdade, pastor. Alguns dizem que ele era um adolescente na faixa de 15, de 15 a 16 anos. Outros dizem que poderia ser mais. Ou, né, existem várias, né, inclusive um judeu conhecido, que a gente até tem alguns livros dele dentro da igreja, né, que ele faz um estudo sobre o Pentateuco, que é um livro de vocês. Esse autor, André Biarchi, eu não lembro o nome dele agora, pastora. Ele fala, inclusive, que essa palavra que usa para rapaz vai até 34 anos, lá no livro dele. Ele é um historiador, um teólogo, mas outras pessoas também falam. Essa faixa etária é um desconhecido, mas o fato não estou nem entrando, mas pelo fato dele carregar a lenha, é que ele era forte. Ele não era um menino fraco que poderia, uma criança que poderia ser amarrado à força, né? Eu quis ressaltar o ponto de que ele era cúmplice, de que ele estava junto com o pai dele, que ele estava no mesmo propósito, né? E essa é a ideia, né? De que pai e filho estivessem juntos, né?
nesse sacrifício, apesar de Isaac só saber quando chegou lá, né? Mas essa morte sacrificial, esse providenciar o cordeiro para que aquele filho amado, para que aquele homem que tinha várias promessas sobre ele, tanto Abraão quanto Isaac, não precisassem passar. E isso voluntariamente, né? Dele também, claro, poxa, isso é lindo, né? Isso é lindo, né? De que pai e filho, né, estavam juntos e na mesma fé. Não, pai, eu sei, a promessa está sobre mim. Vai ser, a descendência virá de mim, então eu sei que eu vou voltar, porque Deus falou. Isso era a certeza deles, era a fé deles. Aconteça o que acontecesse ali, eles sabiam que se cumpriria sobre Isaac as promessas, independente de qualquer coisa. Então, o sacrifício vicário, o cordeiro que morreria no lugar dele, isso, exatamente, assim como o nosso Senhor Jesus, que se esvaziou da sua deidade, não se aferrou, como diz lá em Gálatas, não se prendeu no fato de ser a palavra, no fato de ser Deus, para não vir à terra morrer por nós. Ele não se aferrou, não se prendeu a isso, muito pelo contrário, ele veio por isso. E eu vejo assim como ele feliz em ver essas coisas se cumprirem, né? E no caso de Isaac é isso, que Deus providenciou ali no arbusto. Como é que eles não viram antes esse arbusto, esse cordeiro, esse carneiro? Obviamente que ele não estava ali. Foi providenciado, foi provido. Foi provido, cara, esse cordeiro. Jesus é o Cordeiro de Deus que veio ser sacrificado em nosso lugar. Ele tomou ali simbolicamente é o cordeiro morrendo no lugar de Isaac, para que se cumprisse a profecia, para se cumprisse as promessas. Da mesma forma que Jesus morreu lá, como cordeiro perfeito, para que se cumprisse em nós, em mim, em você. Senão não haveria esperança para nós. Não haveria. Ele morreu por mim e por você. Isso é uma verdade. Não é um sentido figurado. Jesus realmente morreu na cruz. E morreu por nós. E a gente vê que a história dele, ele não tinha pecado, não tinha erro, não tinha mácula. E ele, sendo a justiça, morreu injustiçado pelos homens. E foi ali sacrificado, morto, no nosso lugar. Quem deveria morrer éramos nós. Porque a humanidade, antes lá atrás, antes de nós, antes da gente nascer, já pecava. E hoje peca também. E nós também pecamos. Tanto eu, quanto Vossa Excelência. Então, carecemos da glória e do sangue do Cordeiro. E ele é esse Cordeiro que o Pai providenciou para Abraão e Isaac. E os dois descem do Monte Moriá e se encontram lá com os moços que estavam lá embaixo. Para eles que estavam lá embaixo, estavam lá embaixo. E lá, Abraão falou que ia voltar, foi com o filho, voltou com o filho. Para quem estava esperando, nem sabe. Mas que eles também foram abençoados, né?
Deus é tremendo. E eu noto nesse brado do anjo do Senhor, eu noto uma certa emoção, sabe? Do pai: Abraão, Abraão, não toca nele, cara. Não toca no menino. Porque ele simboliza o meu filho ali. Eu sei que um dia eu vou ter que fazer isso, mas não toca nele. O dia vai chegar em que o cordeiro, o filho, vai morrer. E não é agora, e não é Isaac. Assim, e ele grita, ele brada do céu. Fala: Abraão, tá bom, agora eu sei que você é tremendo. Eu já sabia, mas você é demais, Abraão. Você mexeu comigo hoje. Você mexeu comigo hoje. Isso é tremendo, cara. É tremendo. Do homem como Abraão. Obediente. Servo. Homem de Deus. Se a gente fosse 10%, se eu fosse 1% de quem é Abraão, cara. É um exemplo pra gente, né? Eu queria falar de um outro cordeiro agora. Deixa eu ver, ainda dá tempo. Falei demais desse cordeiro. Não sobrou tempo para o outro. Eu vou falar rápido desse, só pra gente... O povo de Israel vivia escravizado no Egito, né? Êxodo 12, a partir do 3. Eu vou ler rápido, vou falar rápido para a gente fechar. Isso, pois é, vem desse coração de entrega. O mesmo coração dele, de doador, né? O coração do pai. Em que Abraão estava contaminado, se a gente põe uma palavra super atual, contaminado com esse amor do pai, né? A ponto de fazer o mesmo que o pai faria. Tremendo isso, né? É a influência da unção de Deus que estava sobre Abraão, sabe? Dessa entrega. É isso aí, Cleide, é isso aí. Isso aí. Então, Êxodo 12, a partir do 3, fala assim: falai a toda a congregação de Israel, dizendo, no dia 10 deste mês, que cada homem tome para si um cordeiro para cada família, um cordeiro para cada casa. O cordeiro será macho sem defeito e de 1 ano. Vós os escolhereis entre os cordeiros ou entre os cabritos. E tomarão um pouco de sangue e passarão nos umbrais, nos 2 umbrais e sobre a verga das portas das casas em que o comerem. Naquela mesma noite, verso 8, naquela mesma noite, eu pulei aqui, eu acho que eu pulei o verso 4, mas verso 8, naquela mesma noite, comerão a carne grelhada no fogo, com pães matzá, não fermentados, e ervas amargas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, o animal inteiro, incluindo a cabeça, as pernas e os miúdos, será assado na brasa. Nada deixareis sobrar até pela manhã, no verso 10. Caso isso aconteça, queimareis o que restar. Verso 11, ao comer estáis prontos para partir, cinto atado, sandálias nos pés e cajado na mão. Comerei às pressas, é a Páscoa do Senhor. 12, e naquela mesma noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens quanto dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. O sangue, porém, será para vós um sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga
de destruição não vos atingirá quando eu ferir o Egito. O povo de Israel vivia em opressão, oprimido, né, pelo povo do Egito, né, em escravidão naquela terra. Se no início eles não eram escravos, mas com o passar do tempo foram escravizados, né? Assim, a memória de José, de que José tinha sido governador do Egito, aquilo já tinha passado, não existia mais a memória daquele governador, né? E o povo, a descendência dele era escrava. Olha que problema. Deus levanta um homem, né, para liderar a libertação deles, Moisés. A gente já sabe dessa história contada, tem filmes, livros, né? Enfim. Os egípcios não queriam permitir a saída deles. E Faraó, de toda forma, não deixava que eles partissem. Então o Senhor começou a enviar pragas ao Egito, né? E de todo tipo. Depois de 9 pragas, Faraó ainda continuava ali, teimoso, né, em não liberar. Então veio a 10ª praga, a última, uma terrível, sobre todos os primogênitos. Eles seriam mortos. Primogênitos entre o povo, entre as pessoas, né, humano, e entre os animais. Todo primogênito morreria. Isso é muito forte, né? Isso é muito pesado, né? Então, em todas as casas seriam mortos os primogênitos. Em toda casa do Egito choraria por causa do seu primogênito e por causa dos animais. Porque o primogênito entre os animais também morreria. Mas tinha um problema. Tinha que isolar os israelitas dessa praga. Porque o anjo da morte ia passar e ia levar. E era necessário isolar os israelitas. Então, novamente, o Senhor prepara um cordeiro. E que o sangue dele, um cordeiro por cada família, como se dissesse assim, o cordeiro vai morrer por cada casa. Se em cada casa haverá uma morte, em cada casa israelita vai ter um sacrifício de cordeiro. Em cada casa. Todos teriam a sua casa, a família que fosse pequena se reuniria com o vizinho, com outras famílias pequenas, para que o cordeiro todo, né, fosse comido durante toda a noite e não sobrasse nada. Porque nada podia ficar no Egito deles. Nem uma unha, nem uma sobra de carne. O cordeiro, ele era a salvação da morte. E o sangue dele, aspergido ali nos umbrais da porta, livraria os israelitas da morte. O primogênito é do Senhor. A gente sabe disso, está na palavra. Todo primogênito me pertence. E o Senhor estava reivindicando isso. Estava levando todo o primogênito dele. Mas do povo dele, da descendência de quem? De Abraão, de Isaac. A descendência dele, que agora era numerosa, como a areia da praia, como as estrelas do céu, não seriam atingidos. Então a Páscoa ali é instituída. Assim, esse é um episódio profético, né? Porque
O Cordeiro de Deus, Jesus, foi sacrificado também na Páscoa. E também trouxe salvação. Também trouxe libertação. Ele morreu. Mas todos os que creram nele foram libertos. Tiveram vida. E até hoje. Porque o sangue que foi derramado, foi colocado ali. No Egito foi nos umbrais. Em Jerusalém foi na trave da cruz, onde o sangue dele verteu, foi aspergido, foi derramado, também na Páscoa. Olha só, um cordeiro morto no Egito em lugar daqueles israelitas. O Cordeiro de Deus morto no lugar de toda a humanidade, não só daqueles israelitas, mas de todos aqueles que precisam de libertação, toda a humanidade. Jesus estava morrendo para reconciliar com o Pai toda a criação. Toda a criação. A morte dele reconciliou com o Pai todas as coisas. Percebe isso? É tremendo. São cenários iguais, são propósitos iguais, são festas iguais. As semelhanças são tremendas. Você vê como Deus prepara. Por isso que eu fiz questão de mostrar para vocês que Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Deus já tinha planejado tudo com antecedência. E cada detalhe desse sacrifício foi planejado por Deus. Poxa, isso é lindo, cara. É lindo. Sabe? Assim como Israel foi libertado no Egito, nós também fomos libertados. Assim como Israel saiu de onde estava em uma peregrinação a uma nova terra, um novo lugar, a uma terra prometida por Deus, nós também estamos numa peregrinação na nossa vida, rumo à nossa Jerusalém celestial. Percebe? Assim como Israel foi incompreendido durante a jornada, foi perseguido durante a jornada, nós também. Assim como Israel foi tratado nessa peregrinação pelo deserto, foi transformado durante essa peregrinação, nós também estamos sendo tratados, porque a gente ainda traz os ranços da nossa escravidão nesse mundo, da nossa carne, mas estamos sendo transformados de glória em glória, mudados no nosso coração, transformados no nosso interior, à semelhança dele, do Filho, sabe? E assim como Israel entrou na terra da promessa, assim também nós entraremos na Jerusalém celestial. Assim nós entramos no reino agora, porque esse reino nos pertence. A vida eterna, meu irmão, já começou. Já começou. Amém? Você crê nisso? Ora, sabe, a proteção do Cordeiro, a libertação através do Cordeiro, o novo tempo por causa do Cordeiro.
porque ele protegeu o povo no Egito, e o nosso Cordeiro, o Cordeiro de Deus, nos reconciliou com o Pai e nos deu uma nova vida, nova criatura. Tudo se fez novo para Israel naqueles episódios e para nós também. O Senhor é tremendo nessas coisas. Sabe? O Senhor é tremendo nessas coisas. E Ele faz para que a gente perceba, para que a gente o adore nessas coisas. Eu acho lindo assim, eu olho e falo, meu Deus, como o Senhor é perfeito. O nosso Cordeiro, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, está profetizado lá desde Abraão, desde Isaac, desde a criação, desde Adão e Eva, como a gente viu, desde Adão e Eva. Então a gente vai ver, né? Eu vou parar por aqui. Eu tinha mais um trecho de Gênesis que era de Melquisedeque, né? onde ele fala da ordem de Melquisedeque, onde ele e lá no livro de Hebreus, né, fala que faz a junção disso tudo, do Salmo Davídico com a passagem de Gênesis com Abraão e Melquisedeque. E lá no livro de Hebreus, ele junta tudo e fala e afirma peremptoriamente que o nosso Senhor Jesus é o sumo sacerdote e que é de uma outra ordem, não humana, não conhecida, da ordem de Melquisedeque. Eu vou ficar por aqui, senão, meu amigo, já passei das 23. Hoje eu passei da conta, mas vou deixar essa palavra com você, porque o Cordeiro de Deus é contigo. Ele foi morto por mim, por você. E que tenhamos com Ele intimidade, amor, andar com Ele, ser como Ele, imitador dele, para que o nosso coração seja transformado nessa nossa peregrinação, sabe? Porque há muitas coisas em mim para serem mudadas, há tantas coisas em mim para serem mudadas, eu acredito que você também, né? Há tantas transformações, e que nessa peregrinação o Senhor nos ensina. O Senhor nos ensina, né? Então, andemos em novidade de vida, andemos nas pegadas do Cordeiro, amém? E que o Senhor os abençoe tremendamente. Tenha uma semana abençoada, e que o Senhor Jesus Cristo é contigo. Meu Pai, eu quero abençoar todos que estão hoje aqui nessa live assistindo, Senhor. Deus poderoso, que o Senhor possa abençoá-los, tratar com ele, cuidar deles, dos mínimos detalhes, andar com eles, abençoá-los em tudo, Pai. Deus poderoso, eu também te peço por aquele que vai chegar e vai ver esse vídeo, Senhor, essa live, num tempo depois, mas que ele também seja abençoado, Senhor, que a tua bênção chegue a ele, Pai. E se há alguém que ainda não te conhece, mas, Senhor, quer fazer do Senhor, meu Pai, que esse Cordeiro perfeito, que essa morte seja também alcançada na vida dele, Pai, eu te peço, escreve o nome dele no teu livro, Pai, no livro do Cordeiro, escreve o nome desse que confessa hoje, meu amado, fale assim: eu confesso o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador da minha vida. A Ele eu entrego todos os meus caminhos para andar com Ele e viver com Ele, em nome de Jesus. Pai, eu te peço, abençoe todos, meu Pai, que repetiram essa oração comigo, Senhor, em qualquer tempo, sê com eles
Abençoa a casa deles, Pai, pois eu te peço no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meu amado. Que bom ter vocês aqui. Pastorinha, que saudade. Que saudade. A gente está precisando de se ver, sabia? Fazer uma aglomeração santa. Um beijo para vocês. Um beijo grande, um abraço afetuoso. Oh, meu amado. Oh, pastorzão, pastor Luiz. Meu pastorzão. Oh, que felicidade. Maria. Oh, quanta gente. Oh, Aline. Oh, que bom, cara. Ver vocês. Mateus. Fala, Mateus, meu amigo do trabalho. Que bom te ver, querido. Pitaz. Esse tá difícil ali. Salles, grande Salles, comandante. Ô, gente, que bom ver vocês aqui, Rose. Vamos aí no propósito, né, da libertação do nosso irmão lá, o Caio. Em nome de Jesus, ele vai ser liberto daquelas cadeias. Que essa palavra alcance ele lá, né, e seja poderosa para quebrar todas as cadeias e grilhões que aprisionam ele. Em nome de Jesus. Amém? Meus amados, um grande beijo. Que o Senhor os abençoe tremendamente. Vamos encerrar. Opa!